Abre sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41 ao 46. Pode. Nós temos essa série de A Resposta e hoje eu quero terminar essa mensagem como ser boca de Deus aqui na terra, como liberar aquilo que verdadeiramente já está sobre a nossa vida por filiação de Deus, por ser filho de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas vivendo problema e destruindo a sua própria família, destruindo a sua própria vida, por não conhecer o poder de Deus, não conhecer a palavra de Deus que transforma. Primeira coisa que eu quero te dizer, você que está aqui, que faz parte desse ministério, dessa igreja, você que nos visita, que Jesus Cristo, Ele não é religião. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele transforma verdadeiramente, Ele cura verdadeiramente, Ele prospera verdadeiramente, Ele transforma a vida de uma pessoa, Ele transforma situações que parece que não tem mais solução, Ele transforma. Porque essa palavra, ela é viva, ela é eficaz. E você hoje vai ter uma experiência com essa palavra. Você hoje vai receber dessa palavra aquilo que é necessidade para a sua casa. Talvez a necessidade lá na sua casa hoje seja um mantimento. Ele vai suprir. Talvez seja a cura de um câncer. Ele vai curar. Talvez seja a restauração de um marido, Ele vai restaurar, ou da esposa, ou de um filho que saiu de casa, ou de um filho que está preso, ou de uma adversidade. Talvez seja um vício, talvez seja algo que você não está sabendo lidar. Você vai entender que você é a resposta para a palavra, você é a resposta para aquela situação. E quando nós entendemos como resposta, fica muito mais fácil nós vivermos a nossa vida debaixo da palavra de Deus. Então em 1 Reis 18, de 41 a 46, diz assim: Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Guarde bem essa palavra, colocou o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, e não há nada. Acho que você pulou 2. Então Acabe, não, então vai, eu li. Vai e olha na direção do mar, e disse ao seu servo. Ele foi e olhou, e não há nada lá. Disse ele 7 vezes. Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: há uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem, que está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, e começou a ventar, e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente a Acabe e por todo o caminho até Jezreel. Você ser boca de Deus na terra, você tem que aprender a olhar em primeiro lugar para dentro do seu coração, para você. Você é toda a formação da sua casa, toda que a sua casa, toda a resposta que a sua família precisa, ela está dentro de você. A sua casa é o lugar da habitação de toda a sua família. E tudo que estiver habitado dentro da sua casa vai receber da sua boca provisão.
seja a bênção ou seja a maldição. Vai depender muito daquilo que você fala e como você se comporta. Elias começa a viver um tempo de aproximação de Deus. Ele começa a entender que algo está sendo transferido para a vida dele de poder. E ele começa então a se separar e começa a buscar a presença de Deus, e ele se dobra diante de uma terra que precisa receber dos céus a provisão. E ele diz para o seu servo: olhe e veja que virá uma chuva, e essa chuva, ela virá como provisão para todas as casas, para todas as famílias. E aquilo que Elias estava liberando, era aquilo que ele tinha certeza que estava dentro do seu coração, por causa da intimidade, por causa do relacionamento, por causa da segurança que ele tem e teve em conhecer a Deus. Quanto mais você começa a conhecer a Deus, você entende que Deus não é uma religião, Ele é a solução para os problemas que estamos vivendo diariamente. Você não tem a noção o que uma igreja pode mudar a história de um bairro, o que uma igreja pode mudar a história de uma cidade, o que uma igreja, ela muda a história de um país. Não porque ela, a igreja, é melhor, a igreja em si não é nada, mas é o que a igreja é com a palavra de Deus naquela cidade. Não o que a igreja é com a cadeira, com o tamanho, não. O que a igreja ora, o que a igreja reproduz diante do Senhor, se humilhando, dobrando-se no chão, se humilhando e dizendo: Senhor, o Senhor será a resposta, o Senhor será a provisão, naquela família, naquela terra, naquela casa, naquele governo, naquele presidente. Se nós vamos depender de homens naturais para governar uma vida, você vai ser decepcionado, porque as pessoas vão te decepcionar. Talvez você já decepcionou, talvez você já prometeu e não cumpriu, talvez você já machucou pessoas, talvez você já teve um relacionamento errado e feriu alguém, talvez você já foi ferido. E a maior ferida que nós conhecemos são as palavras, porque a palavra, ela vai ferindo aos poucos, e ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo essa ferida, e essa ferida vai criando traumas. Esses traumas começam a nascer depressão, a pessoa vai vivendo uma vida sem qualidade de vida, ela não dorme, não se alimenta bem. Aí começa a entrar uma voz sobre a vida dela que começa a conversar com ela. A dor conversa com o corpo. O quanto a dor conversa com o corpo, é incrível. O quanto a falta de dinheiro conversa com o corpo. O quanto a perda de um filho conversa. Essas coisas, elas são reais, elas são verdadeiras. Mas quando eu começo a ler a palavra de Deus, a Bíblia, eu começo a me identificar com ela, é incrível o quanto a palavra de Deus, ela começa a reproduzir um nível diferente daquilo que eu estou vendo e vivendo. A palavra, ela começa a me posicionar, a palavra começa a me despertar, a palavra, ela começa a mudar o meu temperamento, daquela pessoa hiperagressiva que eu era, e começa agora a ser uma pessoa que tem moderação. Porque a ferida que me trouxe ser uma pessoa irada, foi a ferida da morte. Quando eu presenciei a morte dentro de casa, aquela morte, ela trouxe ferida. Então, o meu comportamento não era só com a droga, não era só com as coisas erradas, mas era a atitude que eu tinha, porque tinha uma ferida, tinha algo que eu não sabia lidar, que eu disfarçava muito bem, na maneira de falar, na maneira de agir, com quem eu agia, com quem eu saía, com quem eu me envolvia. Estava tudo escondido aqui dentro, ninguém sabia quem eu era por dentro. Até que um dia a palavra de Deus, ela veio, e eu detestava crente, não gostava,
sempre ignorei igreja evangélica, achava que isso era tudo um bando de ladrão, eu falava coisas horríveis, era um pensamento que eu tinha, até que um dia eu tive encontro com Deus, e é isso que eu peço que aconteça com você hoje, um encontro com Deus, não com a estrutura, não com um homem, mas que você tenha um encontro com Deus, porque se você tiver encontro com Deus, você nunca mais vai ser o mesmo. E quando você tiver encontro com Deus, você vai dizer: agora achei a razão de viver. Se a sua razão de viver é dinheiro, você está morto. Se a sua razão de viver é simplesmente ter uma pessoa do seu lado, e que você chama isso de casamento, para estar dentro de casa, mas não tem vida, você vai ser uma pessoa que vai sofrer demasiadamente. Por quê? Porque isso não é ser boca de Deus, isso não é ter vida com Deus, isso não é ser resposta para o problema. Nós estamos vivendo hoje dentro de uma sociedade que estão vivendo assim, tanto faz como está. Se com ele está ruim, pior sem ele. E as pessoas vão escolhendo pela necessidade e não sabem escolher vida. Quando você escolhe uma pessoa para casar, você escolheu vida, você não escolheu morte. Porque a palavra de Deus diz que o que Deus uniu, o homem não separe. E o que Deus uniu, é até que a morte o separe. A única coisa que vai separar um casamento é a palavra morte. Mas não vai ser a traição, não vai ser a bebida, não vai ser a droga, não vai ser o dinheiro, não vai ser a mulher estranha, não vai ser o homem estranho. Por quê? Porque Deus, Ele honra a sua palavra. E tem um momento na nossa vida que nós precisamos entender o estilo de vida que eu tenho. Por que eu me assento nessa cadeira? O que eu quero ouvir quando eu venho para uma igreja e fico sentado aqui? Meu problema não é a mensagem que você vai ouvir hoje. Meu problema é o que você vai fazer amanhã com aquilo que você ouviu hoje. Porque se você pegar essa palavra e colocar ela como caminho, como estrada sobre a sua vida, você vai ver uma transformação de dentro para fora. Nós estamos repetindo muitas vezes as mesmas coisas, que isso precisa ser assunto na sua vida todo dia. Eu quero falar para você que ser boca de Deus é ter uma vida bem-sucedida. E aqui eu quero... Rapaz, eu estava sentindo falta dele hoje. É o primeiro que eu vou tomar hoje. Olha que milagre, rapaz. Que maravilha. Você ter uma vida bem-sucedida, não é porque você tem muito dinheiro. O dinheiro lógico, o dinheiro, ele faz a diferença. Você sabia que o dinheiro fala com você? Principalmente quando você não tem, é aí que ele fala mais. Não é? Tem umas contas para pagar, rapaz, como fala? Você tem que pagar o aluguel, você fala, meu Deus do céu, o dinheiro fica falando com você. Está vendo? Aquele não faz isso, aquele também não faz, o outro não faz. E vai falando, e você sem perceber, quer dizer, percebendo, você fica conversando com a sua mente. Entra num hospital e recebe uma notícia, você vai ver como sua mente fala com você. Eu lembro quando uma médica chegou, ela disse assim, mas pai, ainda não te avisaram? Eu disse, não, mas me avisaram do quê? Ela falou sobre o seu filho. Eu falei, sim, eu vim aqui, eu já entreguei os documentos, agora eu quero vê-lo. Ela falou assim, pai, calma, eu vou te falar uma coisa, seu filho morreu. Ah, rapaz, eu virei o bicho naquele hospital. Mas como? Eu deixei ele aqui, só fui buscar os documentos, eu volto, você está dizendo que... Não, eu não quis aceitar, eu não aceitava aquilo. Aquela palavra, ela entrou como se tivesse jogado um mundo sobre a minha vida. Eu disse, não, tem uma coisa errada, eu quero ver, e me levaram, e quando eu cheguei lá, eu vi o Daniel, eu peguei ele estava quente,
Falei, não, esse menino está vivo, vocês estão todos doidos. E eu comecei a perder o sentido e comecei a falar palavras que eu não sabia. O meu sentimento, ele começa a ter uma ação que provocava uma reação. Em todo o tempo, para mim, o Daniel ainda estava vivo. Tentaram ressuscitar ele várias vezes, por isso que ele estava quente. A situação fala com você. A situação leva pessoas a tirar a própria vida. A situação faz com que as pessoas, elas deixam de viver uma vida com Deus, porque elas estão debaixo de ansiedade. Eu quero resolver as coisas, eu preciso resolver, é uma urgência que eu preciso. Agora, deixa eu te ensinar um segredo. Você não vai conseguir resolver nenhuma urgência sua estando debaixo de ansiedade, estando debaixo de informação, de direcionamento, porque você vai errar de novo e vai perder tudo de novo. Então não vale a pena você dar passo errado. Vale a pena você ouvir a palavra de Deus, entender o que ela constrói, ou melhor, o que ela primeiro precisa reconstruir dentro de você. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o Senhor, Ele precisa reconstruir algumas áreas da sua vida, para você então começar a construir do lado certo, da maneira certa. E tudo isso, Elias estava ensinando como fazer. Olha, vai vir uma chuva. Mas eu não estou vendo, vai lá e veja de novo. Mas eu não estou vendo, vai lá e veja de novo. Mas eu não estou vendo, vai lá e veja de novo. 7 vezes olhando a mesma coisa. 7 vezes buscando a mesma coisa. É assim, a persistência que você tem é onde Deus te valoriza. Não é desistindo. Hebreus 10, 36, coloca aí para mim, por favor. Hebreus 10, 36. Querido, desistir é muito fácil. Desistir de um casamento, desistir de um trabalho, desistir de um emprego, desistir de uma cura, desistir de qualquer coisa é fácil. Vocês precisam perseverar, de modo que quando estiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela por causa de algo que não agradou ou o marido ou a esposa. Quantas vezes você disse, olha, qualquer hora eu vou embora de casa. Vai e procura outro. Vai e procura outra. Quantas vezes no seu trabalho te oprimiram por causa de uma situação e você falou, se fizer isso de novo eu vou embora. Então nós vamos recuando por causa da pressão, nós vamos recuando por causa da dificuldade, nós vamos recuando por causa dos outros. E não enxergamos dentro de nós o que é palavra. E Elias estava dizendo, olha, vai vir uma nuvem. Se prepara, porque quando ela chegar, ela vai cumprir tudo o que ela prometeu. E os céus estão abertos sobre a sua vida. E vai cumprir tudo o que prometeu sobre sua casa e sua família. Em todas as áreas. Seja finança, seja emprego, seja ser bem sucedido, relacionamento, ministerial. Por quê? Porque é Deus. Ele é Pai, Ele tem prazer em abençoar. Mas eu preciso ter prazer em conhecê-lo. Não corra atrás da bênção. Aprenda a conhecê-lo como que ele é. Aprenda a entender como é que Deus quer se mover através de você, na sua família, no seu trabalho, naquela rua. Por que que a igreja precisa ser voz aonde ela está? Porque esse é o poder de céu sobre a terra. A igreja, ela não veio para mostrar a cor da parede, a placa da igreja, que nem tem, mas vai ter. Tantos anos, meu Deus do céu. Um dia passou, onde é que é a igreja? Não sei. Mas nós já estamos providenciando. Tem a foto do logo aí? Tem?
Depois se tiver, joga aí. Ficou legal. A história que ficou legal, né? Mas a gente precisa ter essa postura. Você sabia que todo problema ele tem ruído, né? Você está andando no carro, ele começa a fazer um barulho. Bom, suspensão, é isso, é aquilo, é pneu, o que é, não é? Então, vai fazendo um barulhinho, você vai ficando atento. O problema é quando você se acostuma com o barulho. O problema é quando você vai, né? Que nem o meu corpo hoje tem uma parte do meu corpo que ele faz um barulho. Aqui está, ele faz toque, toque. Eu falo, rapaz, eu não vou me acostumar com esse barulho, que eu não quero o nome de Jesus. Mas eu tenho que vencer o barulho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que eu mais gosto de não fazer. Exercício, academia. Eu tenho que fortalecer o joelho, então vamos fortalecer. Mas eu não posso acostumar, o problema é quando a gente acostuma. Quem aqui é médico? Levanta a mão. Não, o Bruno é parteiro. Fez o parto do filho dele, rapaz, que experiência. Aí ele, e agora? O que eu faço? Peraí, vai cair, deixa que eu seguro. Quando o Zaio saiu, ele segurou. Aí ele estava saindo, tinha o cordão umbilical, a placenta vindo junto. Peraí. Que história, meu. Estava enrolado no pescoço. É. Eu não sei quem nasceu primeiro, se foi ele ou o Zaio, porque olha... Daqui a pouco a pastora, o Zaio nasceu. Eu falei, amém, amém, nada. Eu falei, ué, se fosse no hospital, foi lá no apartamento, nasceu. Não está bom? Não, porque eu falei, calma. Não nasceu? Não está bem? Tá, fui lá ver, tem um nariz do pai. É herança. Puxou o avô. Bati um papo com ele. Olha aí, você chegou para somar. Mais um São Paulino. Mas enfim, vamos falar de coisa boa. A minha preocupação é o tipo de resposta que você dá quando você não sabe o que fazer. Às vezes eu fico impressionado com pessoas que não sabem fazer com o seu corpo, com a sua saúde. Quem que é médico aqui? Ninguém. Não, por que eu fiz essa pergunta? Rapaz, esqueci que eu ia falar, olha, misericórdia. Não, mas... Obrigado, Fábio. Quem aqui é médico? Ninguém. Mas por que você se automedica? Está com gripe? Toma isso aí. Rapaz, estou com uma dor nas costas. Toma esse Doflex que é bom. Não sei, tome isso aqui. Não sei o que, estou com azia. Toma, pega esse capim aqui, lava ele, faz um chá e toma. Cara, tem coisa que é verdade. Uma vez eu estava num lugar, eu comi uma tal de galinhada que a mulher fez, forno a lenha, pensa num negócio bom. Que negócio caipirão mesmo, comida. Rapaz, mas eu comi tanto, que eu falei, preciso ir no banheiro. E o banheiro, naquele lugar, era um buraco no chão. Aí eu abri a porta, falei, cadê o banheiro? Ela falou, olha para baixo. Eu vi o buraco, falei, sério? Não, bem mesmo. E aí, rapaz, o problema é que lá, aquela época que eu fui, que não faz tanto tempo, não tinha luz, era tudo lampião. E eu levantava e ia toda hora no banheiro. O dono da casa falou assim, o que está acontecendo com você? Eu falei, eu acho que foi a galinhada. A esposa foi lá dele, pegou na entrada lá da fazenda que eles tinham, quase que eu falei plantação de gado, misericórdia. Ele tinha lagado essas coisas, e ela pegou lá um mato da entrada, fez um chá e eu tomei. Rapaz, na hora, travou tudo. Não saía mais nada, rapaz. Fiquei legal. Aí de manhã eu fui querer provar o leite. Ele falou assim, hoje você vai tomar leite puro. E ele pegou lá e pegou o dedo lá, botou no copo aquela espuma. E eu falei, é para agora.
Não deu 10 minutos, eu corri para o buraco de novo. Aí eu falei para ela, faz outro chá. Ela falou, não vai fazer outro chá não, que você está mal acostumado. Por quê? O meu organismo não estava acostumado àquele tipo de comida. O meu organismo não estava acostumado àquele tipo de vida. Mas eles sabem como se defender. O organismo vai dando cor, vai dando sinais, e você precisa aprender a se defender. As suas finanças estão dando sinais, e você precisa aprender a se defender. Seu casamento está dando sinais, você precisa aprender a se defender. Sua vida ministerial está dando sinais, vai ajoelhar, vai orar, porque o céu vai abrir, está dando sinais. Mas ei, aonde você está vivendo quando os sinais estão chegando? Porque depois que você perder, você vai ser o sinal. E você não vai saber lidar com você. E as suas emoções, os seus sentimentos, as suas palavras vão começar a destruir aquilo que Deus está construindo. Preste bem atenção agora, que eu quero ser bem prático. Uma vida bem-sucedida começa com a sua mente. Se você tiver uma mente renovada, o seu coração vai ter atitude. Se você tiver uma mente renovada, o seu coração vai ter atitude. Eu estou falando para mim como um ministério. Se eu renovar a minha mente, eu vou enxergar pessoas. E o meu coração vai encontrar essas pessoas fácil para andar ministerialmente. Se eu não renovar a minha mente, eu vou ficar toda hora colocando a minha insatisfação naquilo que eu quero que seja satisfação. E a sua insatisfação não tem nada a ver com Deus, ela é sua, porque Deus tem prazer no seu casamento. Ele não tem prazer no pecado, Ele não tem prazer do estilo de vida que muitos estão vivendo. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Entre santo e profano, você precisa escolher uma coisa. Eu escolhi ser santo. O profano é quem quer andar no profano. E essas escolhas, para Deus, ela tem valor. Se você escolher o que é santo, você vai ver como Elias fez. Ele dobrou o joelho e ele sabia que durante 7 vezes que o homem fosse lá ver o sinal de Deus, ele teria que encontrar pela persistência, mas ele já sabia antes o que ia acontecer. E aí você começa a fazer a sua casa um lugar bem sucedido. Seu casamento, seu marido, ele pode ser o que for. Você pode pintar ele de ouro por fora, por dentro ele continua sendo o mesmo. A pessoa pode carregar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que é crente, mas por dentro ele continua tendo os maus hábitos. Então não é a aparência, é o coração. E o coração, Deus só transforma se você deixar. Uma vida bem-sucedida começa com a mente, com o coração e com atitude. Não começa com dinheiro e não começa com bens. Os bens e o dinheiro vêm para você administrar. E quando você renova a sua mente, renova o seu coração, o Senhor te dá sabedoria para administrar o que você tem. E antes de você administrar o dinheiro, presta atenção nisso que é importantíssimo. Antes de você administrar o dinheiro, administrar os bens, o Senhor primeiro, Ele vai confiar o maior bem sobre a tua vida, sua família. Se você for negligente com a sua família, o dinheiro nunca vai permanecer dentro da sua casa. Você nunca vai ter. Porque você vai trabalhar e não vai cuidar da sua família. Eu lembro uma vez, na época do Natal, não sei que ano que foi, o shopping aqui em Tatuapé ficou aberto a madrugada toda. Outros shoppings fizeram isso também, não foram todos. Eles fizeram um planejamento, uma logística, que o shopping aberto de madrugada ia ser algo que ia faturar. E o lojista, por sua vez, pelo que ele paga, do que ele paga no final do ano, que é tudo dobrado para ele, porque você pensa que ter loja em shopping é maravilha, mas você não sabe o custo, né? Fábio está quase ali também. Maior empresário da América Latina. Não se esqueça de mim quando entrar na América Latina.
E, e eles fizeram aquela logística e viram que aquelas lojas abertas iam reproduzir e produzir todo aquilo que eles almejavam para pagar conta, para ser bem sucedido. E eles tiveram assim uma frustração, porque teve volume de pessoas, mas não teve volume de vendas. Muitos estavam lá de bobeira. Onde você vai? Vamos lá porque o shopping está aberto. Foram passear. E muitos foram e não compraram. E aí foi aquela frustração, porque os encargos aumentaram, tiveram que dobrar funcionário, dobrou a conta da energia, dobrou tudo. Então nunca mais abriram, porque eles viram que não, é melhor trabalhar no horário normal, como ele tem, horário de shopping, aquele período e pronto, porque aquilo é certo, o pessoal vai, mesmo se for para passear, tem quem vai para comprar. E muitas vezes nós estamos esquecendo que a igreja não é um shopping, que eu venho, sento, se essa bênção me agradar eu levo, se o louvor me agradar eu levo, se não me agradar eu vou embora. Não! É uma palavra que está sendo inserida na sua vida para mudar a história da sua vida, para você enxergar a sua casa e começar a reconstruir o seu verdadeiro lar. Porque aí você será um homem, uma mulher, uma família bem-sucedida na terra. E deixa eu te falar uma coisa, Deus está em alta voz chamando essas famílias. Ele está dizendo, venham, porque vocês estão sabendo honrar a casa de vocês, então vocês agora vão honrar a minha casa. E quando você honra a sua casa, na mesa da sua casa, você ora pela refeição, você ora pelo filho, você educa o seu filho, acabou. Deus fala, aqui tem graça, anjos ficam aí, porque quem dá ordem aos anjos é o Senhor. E Ele começa a ordenar anjos ministradores sobre sua casa. E aí a chuva começa a vir. Qual é o propósito da chuva? Liberar sua vida para andar no sobrenatural. Toda chuva dos céus que você for ver na Bíblia, que você lê, pega o contexto e começa a ver, toda chuva liberada dos céus tem um crescimento extraordinário do Senhor. Como a igreja está precisando ser chuva em hospital. Muitas vezes não é para curar, muitas vezes é para amparar a família que perdeu um ente querido. Porque a mentalidade da igreja é chegar, ir lá e começar a orar. Então, se é assim, a igreja tinha que ir todinha para Cracolândia agora. Eu sei que tem igreja lá, e fazem um trabalho tremendo. Mas se é isso mesmo, então vamos lá. Então vamos entrar dentro dos presídios, vamos transformar. Nós falamos muito e agimos pouco. E evidenciamos demais o problema. Que o problema está no outro, o problema está lá. Não, querido, nós precisamos aprender a ser dentro de casa aquilo que o Senhor chamou para ser. Traga a nuvem para a sua casa, ela é pequena, mas é suficiente para trazer chuva. É pequeno o seu salário, mas é suficiente para fazer milagre no mês. E Deus disse, milagre é só o primeiro mês, porque no segundo mês eu dou abundância. E se Ele tiver que te tirar de um lugar e te colocar no outro, toda a promoção de Deus não é ficar no mesmo lugar. Toda a promoção de Deus é para ver o sobrenatural. E promoção não é preço barato. É mudar de êxito, de vida. É ter um êxito maior. É começar a provar aquilo que você ainda não provou. É começar a viver de uma maneira que você nunca provou. Onde acontece isso? Quando Elias dobra o joelho e começa a orar. Você vai ouvir o barulho do sobrenatural. Aqui tem restituição, aqui tem cura, aqui tem milagre, aqui tem transformação. É isso, há um barulho de chuva de Deus aqui sobre a sua vida. Porque isso é para te curar, para transformar. Como é que virá essa vida bem-sucedida? Como é que eu posso ser boca de Deus aqui na terra? A sua motivação em buscar a Deus vai te fazer 3 coisas importantes. Primeiro, proteja bem a sua mente.
Proteja bem a maneira como você pensa de qualquer pessoa, principalmente de você mesmo. Tem pessoas que começam a falar para si mesma: eu sei que eu não vou dar nada, eu sei que eu não vou conseguir. Pensando bem, acho que eu nem vou lá naquela entrevista, porque eu sei que não vai dar certo. Rapaz, eu vou fazer o que lá no hospital? Se tiver que morrer, morre logo. Rapaz, aquilo está atrasado. Mandaram ir lá para negociar, mas vou negociar o quê? Como é que eu vou negociar? Você vai dando a palavra final. Você vai colocando empecilhos aonde não tem, você vai criando obstáculo onde não tem, e você vai criando uma fantasia. O pior, que esse lugar que você cria fantasia, pode ser a sua casa, pode ser a sua empresa, pode ser o seu lugar de trabalho, e tudo isso é o que vai trazer bênçãos financeiras para a tua casa, e você está expondo a sua família dentro dos seus pensamentos. Você está julgando o pai por uma atitude que talvez ele teve, e você condenou o seu pai pela atitude que ele teve, e você não tem o direito de condenar o seu pai pela atitude que ele teve, seja ela ruim, pior, o que for, porque a palavra de Deus não te ensina a condenar o seu pai, ele ensina você a abençoar o seu pai, abençoar a sua mãe, porque se ele errou, faltou alguém para ensiná-lo, alguém para mostrar a verdade, e muitas vezes nós erramos, porque começamos a julgar pelo erro que ele teve. Mas você não sabe o que ele fez com a minha mãe, você não sabe o que ele fez com isso e com aquilo, você não sabe, você também não sabe o que é uma pessoa endemoniada, o que ela faz. Eu não vi, eu só vi depois de 5 minutos que eu cheguei, uma criança de 4 anos no interior com uma marca de ferro no rosto, e corre para a Santa Casa para socorrer o menino. Por quê? O pai estava debaixo do efeito da droga, ninguém sabia, e ele, irado porque a criança estava com fome, chorando, ele pegou o ferro e tacou no rosto, mas segurou. Então olha o trauma que aquela criança começou a ter, e depois que nós fomos descobrir que ele estava debaixo de um problema de droga. Então aquele efeito da droga tirou toda a estrutura dele viver. Uma pessoa alcoolizada, uma pessoa drogada, uma pessoa que não sabe perdoar, ele está debaixo de uma brecha, e aí ele toma. Por que você vê pessoas que ela tem uma agressividade nas respostas? Porque ele está debaixo de brecha, é bíblico. A palavra de Deus te ensina um caminho, a pessoa vive o contrário o caminho do que ela está aprendendo, é porque ela ainda não se autoanalisou, ela ainda não olhou para ela, quem ela é, então ela não consegue, ela pode até dobrar o joelho para orar, mas ela não vê nada, ela não ouve nada. O segredo não é porque dobra o joelho ou porque ora, o segredo é o coração quando eu dobro o meu joelho. O segredo não é porque a igreja, se ela está cheia ou vazia, o segredo é que quem está sentado, o que ele ouve, o que ele vai praticar a hora que ele sai daqui. Isso é que define você em Cristo, isso é que começa a mudar a história da sua casa, da sua vida, é isso que te faz ser próspero, ser bem sucedido. Então você precisa aprender a proteger a sua mente. Lá em 1 Coríntios 2,16 diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É você pensar de acordo com o que Deus está falando. É para perdoar, eu vou perdoar. Se eu quero ser santo, eu tenho que me santificar. Se eu quero ter fé, eu preciso me envolver com a palavra de Deus. Isso é religião? Não. Isso é um estilo de vida que você aprende a viver. E aí você começa a gerar isso no seu corpo. Eu sou curado pelas pisaduras do Senhor Jesus. E milagres acontecem, mas tudo isso vem como você acredita, é o que você fala. Esse é o seu estilo de vida, suas palavras. Você quer saber o seu estilo de vida? São as suas palavras, que você fala em casa, na rua ou no ambiente que você anda. Lá é o seu estilo de vida. Uma vez eu estava num lugar, eu estava pregando, era mais ou menos assim, a porta em Piracicaba, e de repente sai um menino lá correndo, ele foi, atravessou a rua e nem olhou, o carro veio e pumba, eu lá de cima só vi o menino fazer isso,
Eu dei o microfone para alguém e falei, vão orando e não pare. O rapaz que estava na porta tinha pedido para esse menino ir comprar pão. Você lembra daquele menino, né? E aí, rapaz, quando eu chego, o menino no chão, a cabeça dele, eu falei, misericórdia. Do lado tinha uma delegacia, saiu um pessoal lá da polícia. Mas na hora, aquilo foi um ímpeto de Deus, não foi meu, porque na hora eu disse assim, ninguém encosta a mão no menino, sai todo mundo daqui. Aí o delegado, eu nem sabia que ele era delegado, ele falou, quem é você? Eu falei assim, eu sou autoridade aqui, eu sou pastor, e dá licença. E coloquei a mão no menino e comecei a orar, espírito de morte, sai da vida desse menino. E comecei a repreender, e ele pegou e ficou quieto, ele falou, ninguém encosta, sai de perto. E lá, aí foi, tal, pegamos, orando, aí ele já chamou lá pelo rádio, veio lá o bombeiro, pegou e levou o menino para o hospital. A avó dele parava em frente à igreja, essa igreja é do diabo, essa igreja matou meu neto, essa igreja. Eu falei, Deus amado, agora vai. Mas fez um escarcéu. Fomos para o hospital e não sei o que, faz tomografia, e pela graça, pela misericórdia, não aconteceu nada no menino. Rapaz, depois que eu acabei de orar, o delegado chegou e falou assim, agora posso chamar o bombeiro? Eu falei, pode. Quem é o senhor? Ele falou, sou o delegado. Eu falei, não, pode, chama sim, como não? Aí eu perdi a fala na hora que ele falou que ele era o delegado, e foi, e levamos o menino tudo, e a mãe queria fazer boletim de ocorrência. Aí o delegado falou, não, deixa o pastor voltar, a gente conversa com ele e tal. Aí a mãe do menino chegou, porque ela não morava lá, o menino ficava com a avó, ela falou, não, mãe, só não vai fazer nada contra ele, eles têm sido bom com o menino, ele dá comida para ele, não sei o quê, porque muitas vezes o menino ia comer. Um certo dia, Bruno, o Ricardo, estavam evangelizando esse menino. Deu 5 minutos, o menino saiu da igreja, a casa dele era do lado da igreja, parede. O menino me entra com a santinha na mão assim, ó. E eu pregando, o menino entrou com a santinha. E aí, no fundo, tinha um galpão enorme lá no fundo, eles entrou lá com a santinha. E eu só escutei, não sei se foi o Bruno quem falou, pega a marreta, vamos quebrar. Pega a marreta. E eu disse, não, pelo amor de Deus, não, a avó vai me matar aqui. Aí daqui a pouco vem a avó, minha santa. Rapaz, você pensa que ser pastor é fácil? É divertido, mas tem situação, rapaz, que não é fácil. E eu não sei, vocês quebraram a santa? Não quebrou? O Sérgio. O que vocês fizeram com a santa? Não lembro. Eu sei que o menino voltou lá com a santa, eu não sei se quebrou, não lembro. Eu sei que a avó falou, vocês são uns demônios. Falei, mas não quebrou. E aí foi, bom, passou um tempo, a mãe veio buscar o menino, ela entendeu que ela tinha que ser mãe, ela tinha que entender que ela já teve frustração com 4 pessoas dentro do casamento, e ela entendeu pela palavra de Deus que ela tinha que cuidar dele. Graças a Deus ela levou o filho para casa e começou a cuidar. Não sei que fim levou, aonde ela está, o que foi, o que não fez, mas assim, como a adversidade, no momento em que você lança a palavra de Deus, num acidente, numa situação, o quanto Deus te honra. Se você perceber que a sua oração é falar com Deus, como eu estou falando com você, traz honra. Ele abre a madre aonde não está sendo gerado, Ele transforma. Deus é Deus de milagre, mas a minha boca tem que aprender, cada dia mais, o meu corpo tem que aprender a proteger a minha mente. Sua mente não pode ser do mundo, sua mente não pode ser dos outros, da cultura de moda, de meio, da maneira de andar e de viver. Sua mente precisa ter os valores de Cristo. Colossenses 3:2, coloca aí para mim, por favor. Por favor, pode subir. Colossenses 3:2. Não deixe os limites naturais te parar, aprenda isso.
Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto. Muda de nível. Para de ver dificuldade, para de ver, mas ele está aqui o problema, pastor, olha para a igreja, vê o problema. Não, eu olho para a igreja, eu vejo solução. Pastor, cadeira vazia te incomoda? Não, porque é o privilégio que eu tenho de orar por ela, para você estar sentado nela. Por isso que você está aí, tem óleo nela, por isso que você está sentado aí. Se nós entendermos o quanto as nossas palavras vão reproduzir o que Deus tem, rapaz, nós estamos já em vários lugares estabelecendo o reino, salvando, curando e transformando. Porque tem muita gente pedindo socorro, e Deus precisa tirar os tampões dos nossos ouvidos para voltar a ouvir essas pessoas. Então vá para um nível mais alto, mude esse nível, proteja a sua mente. Se você quiser mudar os frutos, primeiro precisa trocar as sementes. Quando deseja alterar o que é visível, você primeiro precisa mexer no que é invisível. Se você quer tocar no que é visível, você vai ter que primeiro começar a mexer com o invisível. E Hebreus 11:1 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Chame as coisas que não são como se já fosse. Obrigado, Senhor, porque eu já vejo o meu filho curado, eu já vejo o meu casamento, eu já vejo as minhas finanças, eu já vejo a minha empresa, eu já vejo aquela porta de emprego que o Senhor está abrindo, e você começa a produzir e reproduzir. Ah, pastor, então não precisa levar currículo? Precisa, e não deixa ninguém botar a mão com óleo no seu currículo. Eu já vi igreja aí pegando carteira profissional e tacando óleo, receberam um processo que foi bom para aprender. É falta de sabedoria. Você pega o currículo, você leva lá, que mancha é essa? É a mancha do meu pastor, então vai lá pedir emprego para ele. E ele não vai dar. Então, querida, é falta de sabedoria. Tá. Daqui a pouquinho, eu dou um... Ou você me dá um alô, porque às vezes eu esqueço, né? Segunda coisa, tome muito cuidado com as suas palavras. Tiago 3,11 diz: acaso pode sair água doce? Pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não. Então da sua vida não pode sair bênção e nem maldição. Da sua vida não pode sair bênção ou maldição. Da sua vida tem que sair bênção. Não pode sair duas coisas. Uma hora você abençoa, outra hora você amaldiçoa. Você abençoa seu casamento aqui, depois passa um mês, você amaldiçoa. Você abençoa o seu emprego aqui, depois passa um tempo, você amaldiçoa. Eu vi um negócio que eu dei tanta risada, o cara ficou invocado porque o governo lá, o governo do Rio Grande do Sul cobrou um imposto a mais dele e tal, e ele ficou invocado. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma barra de ferro e começou a quebrar o carro. Ele foi quebrando. Eu trabalhei para ter esse carro e quebrando. E o cara da oficina, ele não. Aí depois que ele quebrou todos os vidros, amassou a porta, foi lá no motor, arrancou o módulo e fez um monte de coisa. O cara falou: rapaz, o carro é seu, o carro está pago, você pagou mais caro, mas agora você ficou com prejuízo. Aí ele falou: o que eu vou fazer? Ele falou: agora você vai trabalhar para comprar outro. Quer dizer, ele perturbado, jovem, perturbado, o que ele fez no carro, eu fiquei imaginando se ele fosse casado. O que ele ia fazer com a esposa ou com o marido se não fizesse como ele gosta? Essa agressividade, esse impulso, não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso é falta de cura na alma, isso é tratamento que não teve e precisa. Deus está chamando para isso. Eu fiquei impressionado de ver. Então tome cuidado com as suas palavras. Como você será próspero sem sustentar as suas próprias palavras? Como é que você vai ser uma pessoa bem-sucedida se você não sustenta essa palavra? Elias sustentou a sua palavra. Ele disse: vai vir chuva. Todo mundo falava: mas não tem nada, não tem. Vai vir chuva, vai vir.
Ele tinha certeza do que ele buscou diante de Deus. Então tenha certeza quando você busca diante de Deus. Você só pode sustentar, você somente poderá sustentar com o passar dos anos o que for verdadeiro. Tudo que for verdade na sua vida terá fruto. Tudo, tudo. Agora a mentira não se sustenta por longo prazo. Coloca aí Provérbios 26, 1 e 2. Provérbios 26, 1 e 2. Assim como a andorinha, como a neve no verão, a chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. 2. Como o pardal, aqui é pardal, né? O outro era andorinha. Como o pardal que voa em fuga, e as andorinhas estavam aqui, o pardal entrou no meio. Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Então a maldição sem causa não virá. A maldição só entra numa família, numa casa, num homem, quando ele dá brecha, quando ele não perdoa. Manifesta demônio? Não. Mas a vida financeira dele é um caos, porque ele não sabe perdoar. Não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa. O perdão é algo que destrói e corrói. Ele é pior que um câncer. Quando vai ver, já tomou conta do corpo todo. A dificuldade que as pessoas têm em perdoar a pessoa. Eu tive que perdoar o homem que matou meu pai. Tive que perdoar. Eu já tive traumas violentíssimos. Mas tudo isso só foi sanado, curado por causa da palavra de Deus. Eu tinha um ódio mortal, um cara revoltado, um cara disposto a fazer justiça com as próprias mãos. Independente se era criança, quem era. Por causa da situação. Mas eu tive que aprender um dia a perdoar. E perdoei de todo o coração. O perdão não é uma opção. O perdão, ele é a maior decisão. Porque Jesus na cruz decidiu por mim e por você. E Ele perdoou todos os nossos pecados. E por que você não consegue perdoar? Então nós temos que rever o que estamos falando, porque é isso que estamos vivendo. E por último, guarde cuidadosamente o seu coração. Em Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Se toda a sua vida depende do coração, ele precisa ser guardado com muito cuidado. O coração precisa ser protegido, guarnecido. O coração precisa ser filtrado. Como está a proteção do seu coração? O que protege o seu coração? São 3 valores: sua mente, suas palavras e as suas atitudes. A sua mente, as suas palavras e as suas atitudes vão proteger o seu coração. Isaías 32, 5 diz assim: o tolo já não será chamado nobre, o homem sem caráter não será tido em autoestima. Por que às vezes as pessoas não querem estar próximas de você? Por que as pessoas não querem ir para a sua casa? Por que as pessoas não têm prazer em ouvir algumas pessoas? Por causa do jeito que ela é. Porque não adianta você só olhar o defeito. Ele pode ter 10 defeitos. Se você achar uma virtude, acabou, é reino. As pessoas fazem ao contrário, querem achar 10 virtudes para depois tolerar um defeito. Não. Quando eu cheguei na igreja, eu vim debaixo de julgo, de erro, de mentira, de vícios, de situações contrárias, de uma prostituição errada, porque era o meu estilo de vida, era o que me alimentava diariamente. E aí um dia eu decidi minha vida, o encontro com Deus mudou. E Deus, Ele muda para Ele não muda para você. Você precisa entender uma coisa: Deus quer mudar porque Ele quer que você continue falando do reino. Ele não está mudando você para você ter mais dinheiro, para você ter mais casa, mais bem e esquecer do reino. Não, Ele está mudando a sua vida para você ser boca de Deus,
para você ter uma vida bem-aventurada, para você ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, ter um melhor. Mas você, o melhor de tudo isso que você governa e administra, é que você vai sentar com alguém e dizer: senta aqui, eu vou te falar algo que vai mudar a história da sua vida. E aquela pessoa vai te ouvir e dizer: rapaz, ainda bem que você falou, porque eu estava pensando em suicídio, mas porque você me falou isso, eu nunca mais vou fazer isso. É isso que Deus quer de você. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe as suas necessidades, mas ei, querido, põe um freio na ansiedade e dobre o seu joelho e começa, fique lá até ouvir o ruído do som do céu se revelar sobre a sua vida. Linda. Eu termino dizendo: proteja a sua casa. Não deixe entrar lixo na sua casa. Pode vir pela televisão, pode vir por alguém que entra, pode entrar qualquer pessoa na minha casa. Um dia entrou um rapaz, eu estava evangelizando ele, eu peguei, fiz lá um café, um lanche, tudo. Aí daqui a pouco ele abriu a mochila dele e tirou o copo dele. Eu falei: ué, estranho, eu te convidei para você vir na minha casa, você trouxe seu copo? Ele falou: é, porque eu estou debaixo. Ele não usou o propósito, ele usou um nome lá que eu não lembro. E eu fiz um pacto lá com o Pai de Santo, e eu não posso beber em copo nenhum, eu tenho que beber no meu copo e no meu prato. Então ele colocou o copo dele e o prato dele na minha mesa. Falei: isso é muita afronta. Falei: o que? Ele vem governar na minha... Eu pensei, não falei isso. Estou querendo ganhar o cara para Jesus. O cara quer governar na minha casa com o copo dele, com o prato dele, dizer que o Pai de... Eu não estou falando mal de religião, eu estou falando a postura que eu tive. E eu falei: não, cara, você pode beber no meu copo, você pode comer no meu prato, não tem problema não. Ele falou: não, eu não posso, os orixás não permitem. Eu falei: tá bom. Eu falei: então fica com o seu prato aí. Eu falei: deixa eu só passar uma água aqui. Ele: não precisa assim. Fui até a cozinha. Falei: não vai sabão nesse prato não, não vai sabão nesse copo não, vai a mão. Eu falei: Senhor, a tua palavra diz, onde botar minhas mãos, o Senhor prospera. E lambuzei o copo, o prato, e trouxe na mesa, pronto, deixa eu te servir. Eu falei: rapaz, mas esse copo está esquisito. Eu falei: esse copo está bom, põe logo o suco aí. E botei o suco, e ele comeu. 6 meses depois ele se converteu. 6 meses depois ele se converteu. Um dia ele foi lá em casa e disse: Sérgio, eu falei: pronto, quem que ele trouxe? A hora que eu vi ele, eu lembrei do quê? Do prato e do copo. E eu não vi ele de mochila. Eu falei: então o que ele trouxe aí? Aí ele falou: Sérgio, estou indo numa igreja. Eu falei: glória a Deus. Eu falei: cara, olha, não, tem que sair. Não, eu preciso te contar um segredo. Vem cá. Ele falou: não, depois você me conta. Eu falei: tá bom. Um dia eu falei: cara, deixa eu te falar, o dia que você foi lá em casa, tudo. Ele falou: Sérgio, eu não te falei nada, mas o dia que eu tomei aquele suco, eu senti um cheiro esquisito naquele copo. Eu disse: foi o cheiro de Cristo, rapaz. Foi a mão, não, porque eu não sei nem, não tinha colocado a mão, mas eu sei de uma coisa, no banheiro eu não tinha ido. Mas ele, você precisa valorizar o que você tem. Você não faz mais por causa da sua timidez, você não faz mais porque você está travando o céu sobre a terra, você está deixando de tomar decisões que liberam a sua vida, a sua família. Então proteja a sua casa, guarda a sua casa, ore na sua casa, guarde no fundo do seu coração aquilo que o Senhor mais te deu, que é a sua família, a sua casa. Quanto mais de Deus o seu coração tiver, menos do mundo você vai viver. Quando eu falo do mundo, são a maneira de comportamento, de olhar. Às vezes eu estou no shopping, eu falo assim: Nete, você vê olhando uma situação, antes de você me perguntar se eu estou olhando para a mulher, você pergunta para mim o que eu estou fazendo. Que primeiro que eu não sou louco diante de Deus fazer isso, muito menos do seu lado, porque eu sei que você é alagoano, eu sei que vai acontecer. Então pronto, encerramos o assunto. E eu estava vendo uma mulher passando, aí o homem com a esposa, ele andando assim, aí ele fez ela trocar de lugar,
falei, o cara trocou a esposa de lado só para olhar a mulher. Da roupa que ela estava. É assim, igual você imagina, se aquele cara que fez isso é um pastor. Aí ele vem ministrar a palavra. Aí ele vai impor as mãos sobre a sua cabeça. E porque você não tem discernimento e não ouve quando Deus chama, quando Deus fala, você vai aceitando qualquer coisa. Você vai aceitando qualquer oração. Você vai aceitando qualquer posicionamento na sua vida. E você não valoriza quem muitas vezes quer prestar conta com você para fazer o melhor na sua vida, na sua casa. Igreja, eu tenho falado isso e vou repetir, não é por cadeiras aqui e por pessoas sentadas. Eu não preciso de pessoas para dizer que eu sou pastor. Eu preciso de uma palavra para eles entenderem quem eu sou. Quem acrescenta as vidas, quem nos salvar é o Senhor, não sou eu. Porque o dia que eu achar que sou eu que faço as coisas, acabou a vida ministerial, e aí entra o homem em ação. E o homem só sabe destruir. Não deixa a malignidade entrar e morar na sua casa. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, e quem o conhecerá? Como é que eu sei? Deixa eu pôr aqui, porque eu tive que fazer essa mensagem aqui, eu não salvei. Por isso que eu estou aqui todo... Como é que eu sei o meu coração? É como eu me preparo para vir para cá. É como eu me preparo para aquilo que eu vou fazer terça-feira. O que eu tenho que fazer na quarta, na quinta, depois na sexta, no sábado aqui, domingo. Se eu não olhar para a minha casa e eu não entender o que entra na minha casa, eu vou ser um facilitador para o pecado. Se você for um facilitador para o pecado, desculpa, você vai perder sua geração, seus filhos e seus netos. Eu estava com o pessoal lá na sala, nós estávamos tratando uns assuntos, e de repente, o Levi já tem esse hábito, ele pega, ele sai correndo, aí ele entrou assim, ele pegou, ele abriu a porta, aí ele deu aquele sorriso, quando ele olhou do lado, ele viu assim uma galera, aí ele fez assim, aí ele abaixou a cabeça e falou, vem cá, me dá um abraço. Aí ele me abraçou e tal. Por quê? Porque ele já sabe quando ele chega, ele entra, ele é o espaço dele. Ele entra, ele sabe quem é que está lá, ele conhece quem senta naquela cadeira ou quem está sentado naquele sofá. Ele sabe das minhas atitudes. Ele chega e fala, eu quero desenhar, avô. Ele sabe aonde eu vou pegar o papel, aonde eu vou pegar o lápis de cor para dar para ele. Se ajudar, ele já chega pedindo carrinho. Se é a Alice, ela chega pedindo colo ou bolacha. Você precisa conhecer quem são as pessoas dentro da sua casa. Você precisa aprender a conhecer o que eles gostam e o que está entristecendo eles. Ei, pai, você precisa entender o que é que está afastando os seus filhos de você. Você precisa entender o que é que está afastando os seus filhos da igreja. Porque não é você aceitar, não tem idade, tem oração, tem chuva, tem tempo de Deus, senão nós vamos entregar e achar que Deus vai fazer a toque de caixa. Deus é organizado, Deus é zeloso pela família, porque quem criou a família foi Ele. Ele olhou para o homem e disse, não é bom que ele esteja só, vou colocar uma adjuntora, e colocou a mulher, e disse, essa você vai carregar de dentro do seu coração, porque é daí que eu vou tirar. Mas é da costela, mas na hora ele mexeu no coração, e tirou a mulher e disse, está aí, osso dos seus ossos, é sua, cuide, e vou dar um lugar para vocês habitarem. Sabe aonde? Casa, prospera. Essa terra, a terra vai te servir.
Então para de você servir a terra, para você de correr desesperado atrás de dinheiro. É a terra que vai trazer tudo que você precisa, os melhores lugares, a melhor oferta, o melhor salário, o melhor lugar para você ter. O Senhor já preparou para você. Ele diz: você vai colher da terra, porque você planta e você colhe. E hoje inverteu-se os valores. Qualquer hora as pessoas vão abrir empresa de madrugada para poder vender. E tudo isso está sendo roubo, e as pessoas não param para ver o estilo de vida que estão vivendo. Tem gente que trabalha em 3 empregos para conseguir pagar aluguel. Está errado. Isso é escravidão, isso é jugo. Porque se não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem que ter dinheiro por vício. E eu muitas vezes sustentei o vício. Muitas vezes eu patrocinei o vício. Isso que eu sei que não tem que ser mais assim. É autoridade de reino, é ser boca de Deus. Coloca aí para mim o logo, por favor. Proteja a sua casa. No Velho Testamento o Senhor disse: pega o sangue desse cordeiro, passe nos umbrais da casa, e quando o anjo da morte passar, não vai tocar nessa casa. E quando o anjo da morte passava, não tocava naquela casa, porque o Senhor tinha dado uma ordem, que era a liberação dos céus. E nós temos que aprender a viver assim. Que o Espírito Santo traga à memória o quanto você precisa hoje entender que Jesus Cristo não é religião. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele muda. Vai por lá? Apaga a luz aí, por favor. Apaga essa daí. Jane, apaga essa para mim, porque não sei se essa influencia ou não. Se puder apagar essa lateral, apaga para mim, Patrícia, por favor. Isso. Essa aqui não pode porque estão filmando lá, então. Querido, nós vamos, sábado que vem tem a festa das nações. Venham, tragam um convidado, vai ser algo tremendo, tremendo mesmo. Vai ser algo que nós queremos fazer, não só para abençoar lá, que nós vamos fazer o muro do terreno, porque esse ano o nosso acampamento vai ser lá no terreno. Nós vamos arrumar uma tenda, vamos colocar lá no terreno e vamos fazer os cultos lá os 4 dias. Então, nós precisamos fechar o muro lá, deixar tudo em ordem. Então, venham para a festa das nações, que vai ser bênção. Impacto com Deus, você que é isso, você não vai pagar nada, a igreja é quem vai financiar. Procure o Fábio lá. O que é impacto com Deus? É tratamento na sua vida. Vai ter um carro aqui que vai te levar na sexta e vai te trazer de volta no domingo. Você vai ter janta, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, café da manhã, almoço, banho, só que é você que toma. E café, bolo, você não vai pagar absolutamente nada. E vai ouvir a palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Você está precisando? Procure o Fábio, que só tem poucas fichas. E nós precisamos nos organizar. Deu? Enquanto eles procuram, abaixe sua cabeça um instante, que eu não quero me alongar. Você tem cuidado da sua casa? Se você quer cuidar da sua casa, cuida primeiro da sua vida, das suas palavras. Quando você aprender a entender o que é mergulhar na palavra de Deus, cuidar a palavra, você vai começar a ensinar você mesmo, o seu comportamento, como você anda, como você fala. Isso vai ser um valor imenso sobre a sua vida. O Senhor quer que você faça isso, que você pegue a palavra de Deus e mergulhe nela, que você entenda o coração de Deus. Você quer entender o coração de Deus? Ele é amor e Ele te ama, e Ele quer fazer de você uma fonte. Ele quer te usar, e Ele quer entrar na sua vida para realizar em você sinais, prodígios e maravilhas.
Por 2 vezes o Senhor te chamou e você não respondeu. E hoje Ele te chama de novo, responda a Ele. Ouça a voz de um sacerdote sobre a sua vida. Ouça Ele te chamar hoje. Deixa Ele fazer de você todo o plano e propósito que Ele tem sobre você. Quando você começa a entender que as suas palavras, elas constroem, mas ao mesmo tempo as mesmas palavras ou as outras palavras que você fala pode começar a destruir o que você tem. Então hoje, faça uma reflexão sobre a sua vida. Quem você é quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está te olhando? O que você tem feito com as palavras? Você não tem o direito e você não tem a autoridade de mexer na sua vida, porque a sua vida não é sua, ela é do Senhor. A sua vida é do Senhor e Ele faz o que Ele quer da sua vida, porque Ele te ama. E esse amor, quando Ele repousa sobre você, transforma vidas e nações. Então a vida não é sua. E quando nós começamos a entender que a vida é dele, nós começamos a entender o quanto Ele é zeloso pela nossa vida. Ele te deu o Filho porque você um dia falou com Deus que queria conhecê-lo mais e mais. E o seu Filho é um sinal da aliança de Deus sobre o seu casamento, sobre a sua vida, como a sua filha é uma aliança sobre vocês. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com as palavras que eu falo? Você só precisa entender isso. Você precisa começar a valorizar as palavras da sua vida. Então você vai começar a ver a sua casa transformada. Você vai ver. Você sabe que Deus fez um milagre na sua vida e Ele continua fazendo um milagre na sua vida. Deixe que nada entre na sua casa para roubar a alegria da sua vida, seja o seu casamento, seja o seu próprio corpo, saúde. Se alguém estiver enfermo aqui, seja curado hoje em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está curando aqui. Eu vou falar aquilo que o Senhor ministrou naquele dia, que Ele está curando o câncer. Pessoas, se na sua família alguém tiver com câncer, está sendo curado em nome de Jesus, porque essa é a palavra do Senhor. Eu sou responsável em dar a palavra, em curar é o Senhor, e eu creio de todo o coração que Ele está fazendo um milagre sobrenatural sobre o corpo dessa pessoa no nome de Jesus. Aonde houver uma enfermidade, o Senhor está curando, está transformando. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo: eu quero te ensinar as palavras que produz vida sobre a sua vida, que produz vida sobre a sua casa, que produz vida sobre os teus filhos. Então, querido, só depende de você. A resposta que você vai dar é a resposta que o Senhor já colocou no seu coração. Quando Ele te chama, não é falar não. Quando Ele te chama é falar: eu quero, eis-me aqui, usa-me. E Ele vai fazer tudo o que Ele tem através de vocês. Mas Ele vai usar a sua família para levantar outras famílias. Ei, querido, não importa a idade, não importa o tempo, não importa a circunstância. Eu quero te dizer uma coisa: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. O Senhor está dizendo: vem, vem, ainda dá tempo. Vem, ainda dá tempo. Vem, 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 se disponha, vem, eu quero. Então começa a ter uma vida bem sucedida. Sabe como? Comece a mudar as tuas palavras, a sua maneira de pensar. Proteja a sua mente e faça da sua casa um rio de Deus. Se nessa noite, querido, você quer aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. O que é aceitar Jesus, pastor? O que é isso? Como é que eu vou aceitar se eu não estou vendo Ele? São as palavras que eu estou falando. Você quer se reconciliar com Deus? Sabe que a reconciliação é te colocar no centro da vontade de Deus. Não é o pecado, não é o erro. As pessoas não entenderam a reconciliação. É que tem situações na nossa vida que nós paramos. E o Senhor está dizendo: volta. Por isso que lá em 1 Coríntios 5,17 fala do 18, mas propriamente o 19 fala que o ministério da reconciliação está dentro da igreja. Ele fala: traga as pessoas de volta para a minha palavra. E aceitar Jesus é receber uma oração, e essa palavra vai fazer efeito na sua vida, na sua casa.
E você vai entender com os dias, porque esse é um momento progressivo, o quanto Deus é verdade, não por aquilo que eu estou falando, sim por aquilo que eu estou falando, mas por aquilo que você depois vai conhecer pela palavra. Aí a sua vida vai ter sentido de vida. E se você quer aceitar Jesus, esse é o desejo do teu coração, e você quer uma reconciliação, é com você que eu estou falando, e é hoje, o momento é agora. Eu quero orar com você. Eu vou pedir para toda a igreja ficar em pé. E se esse é o desejo do teu coração, que você quer essa oração, recebê-lo como único Senhor e Salvador, ou se reconciliar com Ele, eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui, aqui na frente. Eu quero orar com você agora. Não precisa ficar com vergonha, nada, pode vir. E eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Você quer dar um passo de fé? Você quer dar um passo de dizer, eu quero uma mudança na minha vida? Então eu quero. Glória a Deus. Você quer? Vem. Você quer se reconciliar? Vem. Você quer mudar a história da sua vida? Vem. É por isso que Ele te chama aqui. Glória a Deus. Sabe por que Ele está aqui? Porque Ele te trouxe aqui. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer falar com você, Ele quer falar com a sua casa. Ele quer que você enxergue você para enxergar a sua casa. É isso que Deus quer. Então, querido, é isso que você quer? Você quer mudar? Então vem aqui. Nós vamos orar para te abençoar. O que você vai receber é uma oração. Quem vai falar com você, tratar com você e curar você, sabe quem é? O Senhor, porque Ele é Pai. Eu sei que tem mais vidas, eu sei que tem mais pessoas que estão aflitas por dentro. Tem uma pessoa aqui que você está aflita na sua alma, por causa de uma necessidade de família. Então eu quero te dizer, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar com você. Deixa Jesus entrar, Ele vai te mostrar o que é família. Vem aqui buscar esse resultado para a sua vida. Ele te chama hoje, não é amanhã, Ele te chama hoje, agora. Porque Ele quer trabalhar na sua alma no nome de Jesus. Você quer se reconciliar? Você quer fazer como Elias fez? Se dobrou diante do Senhor e ele abriu os céus? Então vem se reconciliar com o Senhor. Eu quero voltar a ter a palavra no meu coração. Então vem. Essa decisão ela é sua. A minha eu já tomei e continuo tomando. Mas essa agora cabe a você. Não deixa mais a dor falar com você. Não deixa mais os problemas falarem com você. Vem aqui ouvir a voz de Deus. Se você entendeu o que uma oração vai fazer na sua vida, você nunca mais vai ser o mesmo. E só depende de você. Venham aqui para frente um pouquinho, vocês dois. Isso. Se tiver mais alguém, vem que eu já vou fazer a oração. Repita após mim assim, por favor. Senhor Jesus. Toda a igreja junto. Senhor Jesus. Nessa noite, eu quero declarar de todo o meu coração que a minha vida, ela te pertence. Eu sou teu e o Senhor é meu. Perdoa todos os meus pecados. Tudo aquilo que eu fiz que te desagradei, mas hoje eu reconheço que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador na minha vida, e eu declaro, hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, eu e a minha família vamos viver milagres de céus abertos. Hoje, Senhor, eu te peço, envia o Espírito Santo sobre a minha vida e dirige os meus passos. Hoje, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Eu te recebo, eu te aceito para viver eternamente a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Dá uma viradinha para trás. Sua nova família, que quer te amar,
quer cuidar de você